Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:09, boa tarde. Nós estamos chegando, hoje é quinta-feira, hoje é dia 16 do mês de março do ano de 2017. Agradecendo você que nos acompanha através do 560. Muito obrigado pela audiência. Uma excelente tarde para todo mundo. Você que está na internet, Brasil, mundo afora, também em sintonia conosco. Muito obrigado aí pela sua companhia. Bom, o Rádio Comunidade, a gente trata de assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. E hoje nós vamos tratar de uma situação que não está ocorrendo só aqui em Patrocínio, não. Ela é uma situação que está ocorrendo nível Brasil, e onde há um brasileiro, a gente percebe, até mesmo mundo afora, algum adepto aí a essa manifestação. Hoje estou recebendo com muito prazer para bater um papo conosco e falar, de certa forma, de uma classe específica, mas que uma classe que está brigando por várias outras situações, além de benefícios para a classe, também para o brasileiro, de uma forma geral. Nós vamos falar com o diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, subsede aqui de Patrocínio, professor Gilberto José de Melo, já está aqui para bater um papo conosco. Gilberto, obrigado aí por vir aqui falar com a comunidade de que forma vocês estão vendo algumas situações alusivas à classe e alusivas também a todos nós brasileiros. Boa tarde. Boa tarde, então eu acho que a nossa presença aqui é com esse objetivo, de tentarmos contribuir, esclarecendo mais ainda sobre o que vem nos afligindo ultimamente. Tá certo. Bom, ontem, na realidade, começou de forma mais específica com uma manifestação por parte de profissionais da educação, algumas outras áreas também, ali na Avenida Rui Barbosa. Houve muito adeptos a essa manifestação, antes mesmo de falarmos da causa da manifestação, ô Gilberto? Sim, talvez no momento da manifestação não temos tido uma grande quantidade de pessoas, de professores, mas a grande maioria das escolas de Patrocínio estão com as suas atividades paralisadas. A extrema maioria dos professores da nossa cidade aderiram ao movimento, estão sensíveis a essa causa, a essa luta, e nós temos condições de dizer que vai aumentar ainda mais. Hoje de manhã nós percorremos algumas escolas, escolas que ainda não aderiram ou escolas que haviam aderido apenas no dia de ontem, estão reavaliando e possivelmente vão entrar de greve ainda aqueles que ainda não estão participando. Tá certo. Gilberto, para os pais de forma especial que estão recebendo talvez agora essa informação da paralisação, ou que tenham mandado o filho para uma escola, hoje chegou lá, o filho voltou para casa porque o professor não deu aula. Qual é o objetivo, quais motivos levaram vocês a fazer essa paralisação a partir de ontem? Essa paralisação, nós conversamos com os nossos alunos também, nós explicamos os motivos. E o que está pegando neste exato momento, nós temos algumas reivindicações junto ao governo do estado, nós temos uma algumas até antigas, diga-se de passagem. Algumas antigas que ainda não fomos atendidos, mas de maneira pontual agora, no que diz respeito à reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência que ataca todos os trabalhadores, não só os professores, todas as categorias, ou seja, toda a classe trabalhadora. Nós, professores, como formadores de opiniões, nós estamos aí lidando com a juventude, nós nos sentimos da obrigação de ter uma atividade mais ampla, uma atividade mais forte nesse momento. Logicamente, todos nós, professores, seremos afetados com essa mudança, caso ela aconteça, mas todos os trabalhadores, os pedreiros, frentistas de posto de gasolina, radialistas, jornalistas, médicos, enfim, todos os profissionais, todos os trabalhadores do nosso país serão afetados com essa reforma da Previdência. Todos nós, pelo que está sendo envolvido nesse processo da reforma, teremos que trabalhar muito mais tempo. E quando aposentarmos, com um salário muito menor do que será aquele no nosso último salário. Então, as mudanças propostas pelo governo são mudanças, aberrantes. Mudanças que vai fazer com que a gente trabalhe até morrer praticamente, porque os cálculos que a gente faz, eu, por exemplo, enquanto professor, para que eu aposente próximo ao meu último salário, eu vou ter que trabalhar até os 73 anos de idade. Quer dizer, um profissional com 73 anos numa sala de aula, enfrentando hoje a meninada que, com todo respeito, ela está cada dia mais esperta, né? Ou seja, mais intensa, para não dizer mais assim, cheia de bizarrice, né? A gente vê de tudo na sala. Então, exatamente. Então, isso é um caso específico meu, mas de grande parte dos professores. Existe na proposta o período de transição, onde a professora com mais de 45 anos, ela tenha que trabalhar
ela pode trabalhar o que falta para ela aposentar com a proposta, com o regime atual, e mais 50% do que virá de mudança. E o professor com mais de 50 anos. Não só o professor, mas todos os trabalhadores. Ou seja, quando o governo, ontem mesmo, Michel Temer, foi à televisão, depois das manifestações, falando, alegando que em direito adquirido não se mexe, ninguém vai perder os seus direitos, como que não vamos perder os nossos direitos se nós vamos ter que trabalhar mais tempo? Como que não vamos perder os nossos direitos se hoje, para fazer o cálculo da nossa aposentadoria, a gente trabalha no mínimo, tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição e teremos que ter 25 anos de contribuição? Como não vai mexer também nos direitos adquiridos se antes, com a atual Previdência, faz-se uma média dos 80 maiores salários e com a proposta tem que se fazer uma média de todos os salários? E tem que trabalhar 49 anos. Quem começa a trabalhar aos 16 anos, para trabalhar 49 anos, para chegar aos 65 anos. Então, quem começa trabalhando com 16 anos de idade, recebe salário mínimo? Se receber no máximo é um salário mínimo. Então vai fazer essa média desse primeiro salário dele com o último. Nunca, ninguém com essa proposta vai aposentar próximo do seu 100% do seu último salário. Então quando o governo coloca essa questão de que não vai mexer nos direitos, vai mexer no direito sim. E uma coisa que a gente sempre fazemos questão de ressaltar. A luta dos professores nesse momento é a luta para os professores, para os seus filhos, para os seus netos, para os nossos alunos, para os pais de alunos, porque toda a classe trabalhadora será afetada caso essa reforma seja efetivada. Agora, Gilberto, eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora podem pensar da seguinte forma: tá, mas e aí, a movimentação toda é em Brasília, nós estamos parando aqui em Patrocínio, o que isso vai impactar para que o presidente, enfim, o Congresso mude de ideia com relação ao que está nesse projeto inicial da reforma da Previdência? Como é que vocês estão vendo? Eu creio que questionamentos nesse sentido vocês também já devem ter recebido. Sim, sem dúvida. Nós temos aí, o movimento está acontecendo no país inteiro, interior de Minas, como em Patrocínio, interior do Piauí, interior da Paraíba, interior de São Paulo. E hoje, muito mais do que algum tempo atrás, os meios de comunicação são excepcionais. A mídia, aí a gente fala das redes sociais, o governo estadual, o governo nacional sabe perfeitamente o que está acontecendo em Patrocínio, o que está acontecendo em Uberlândia, o que está acontecendo lá no interior da Paraíba, enfim. Quanto mais pessoas envolvidas nesse processo de manifestação, mais forte fica o movimento. Independente da cidade que você esteja, se é na capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou se é numa cidade de 5 mil habitantes. O importante é que nós estejamos juntos nessa luta para barrar esse processo, que é um regresso enorme dentro do nosso país. Muita gente analisa a história do nosso país colocando o processo de redemocratização. Nós vivemos até a década de 1945 sem nada de democracia. A partir de 1946, com a queda de Getúlio Vargas, inicia um período chamado de redemocratização. Depois vem a ditadura militar, vem 1985, 86 para frente, Brasil novo, nova redemocratização. Será que houve realmente uma democracia para acontecer uma redemocratização? E o que esse pessoal está fazendo agora? Também não é um retorno a um regime mais autoritário? Podemos verificar o que está acontecendo na questão da chamada reforma política, porque o Brasil está cheio de reformas. Uma das coisas que veio à tona ontem, a lista, né, mais uma lista, né, denunciando políticos. E agora os políticos estão lutando por uma coisa: que a votação, a eleição nesse processo, fazer uma reforma eleitoral e que a votação, nós vamos lá votar nos partidos políticos, mas sem saberem quais são as pessoas que serão eleitas. É uma lista, onde o nome da pessoa não aparece. Exemplo, o PMDB coloca lá 20 nomes, coloca 60 nomes. Pela quantidade de voto que o partido consegue, ele vai eleger 20, por exemplo. E é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Quando ela vota achando que votou no nome X. Na realidade, ela votou no partido. Isso, mas o que vai acontecer agora é pior ainda a proposta deles, porque ninguém vai saber em quem está votando. Você sabe, você vota lá no João do PMDB, você vota no Joaquim do PT e por aí afora. Agora nem o nome você vai saber, essa é a proposta deles. Por quê? Os que têm preferência de ficar no número 1, no número 2, no número 3, 4 e assim sucessivamente, são os que já estão lá no poder hoje, os que já foram eleitos. Eles terão possibilidade de serem reeleitos. É uma forma das pessoas votarem, trazê-los de volta sem saber. Por que eles querem isso? Para continuar tendo foro privilegiado, para não serem julgados,
pela Lava Jato ou qualquer outra coisa que esteja aí. Que pela condição hoje, se qualquer um desses bater a porta de alguém, vai ouvir. Exatamente. Mostra a cara na televisão, todo mundo vai saber. Aquele lá está sendo processado, aquele lá é réu, aquele lá o nome dele foi citado. Agora, com uma lista dessa escondida, ninguém vai saber quem está votando. Eles se reelegem e não vão ser julgados porque tem foro privilegiado. Enfim, o Brasil está passando por um processo onde várias reformas estão sendo propostas. E a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, terceirização... Tudo isso aí afeta diretamente todo o povo brasileiro, em especial a classe trabalhadora, que é a maior nesse país. Agora, com relação a essa greve dos profissionais da educação, Gilberto, como é que está a situação aqui em Patrocínio? Tem escola paralisada? Olha, nós fizemos um levantamento do que aconteceu de ontem para cá, e nós temos algumas escolas totalmente paralisadas, escolas que não têm alunos, porque a extrema maioria dos professores decidiram aderir ao movimento, mas nós temos algumas escolas que têm alguns alunos ainda, porque alguns professores não aderiram ao movimento. Podemos citar algumas escolas, como, por exemplo, o Dom Lustosa. O Dom Lustosa aderiu à greve até o dia 22, que é a próxima quarta-feira. Até essa data não tem aula. Até essa data não tem aula. O Irmã Gislene da mesma forma, o Nélio Amaral da mesma forma, parcialmente a Escola da Morada Nova, o Eduardo de Aquino, o Ormi Amaral do bairro Nações também, até dia 22, não tem aula. É bom, e sim, tem outros exemplos de outras escolas que estão parcialmente, outras podem começar hoje, né, a partir de amanhã. Por que essa data até dia 22? Isso. O que aconteceu algum tempo atrás? No mês de janeiro, nós tivemos um congresso da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que nesse congresso a categoria, a nível de país, decidiu por iniciar uma greve por tempo indeterminado no dia 15 de março, foi ontem, justamente para tentar combater essa reforma da Previdência, que é a questão pontual. Os estados, com seus sindicatos estaduais, levaram essa proposta para os professores, para a categoria, e votaram. A extrema maioria dos estados brasileiros, os professores aderiram a esse movimento de greve por tempo indeterminado. Minas Gerais foi um deles. Então a greve que começou ontem é uma greve por tempo indeterminado. Isso é o que o sindicato decidiu a partir de uma assembleia. Então nem foi o sindicato, foi a categoria que se reuniu em assembleia, que acontece em Belo Horizonte, que aconteceu em Belo Horizonte, e decidimos por iniciar essa greve aqui, acatando o que foi decidido no Congresso da CNTE. Aqui em Patrocínio, como em qualquer outro lugar, existe um receio de fazer greve, um receio de participar de movimentos. Haja vista que no passado, um passado recente, nós fazíamos um dia de paralisação, no outro dia já estava informado o corte de ponto. Vinha as retaliações. Exatamente, vinha as retaliações, principalmente no corte de ponto. E quem quer ter o seu ponto cortado? Ninguém. O nosso salário já é tão pequeno que se você corta um dia de trabalho, vai fazer falta no final do mês para você pagar o supermercado, você pagar o açougue, qualquer coisa parecida, para comprar alguma coisa para o seu filho. Então o que acontece hoje em dia é muito receio, o medo do governo cortar o ponto. Mas se a greve é considerada legal, não se pode cortar ponto. O que os governos anteriores faziam é justamente uma arbitrariedade. Eles cortavam o ponto sem se preocupar com nada. Eles é que estavam passando por cima da lei, cortando o nosso ponto. Porque o ponto só pode ser cortado quando a greve é considerada ilegal. Então a nossa greve não é ilegal, o ponto não pode ser cortado. Então nós estamos rodando as escolas, informando, porque esse documento já chegou o ofício para todas as escolas e a superintendência, um ofício da Secretaria de Educação, onde informa que os trabalhadores que aderirem à greve não terão corte de ponto. Então está resguardada essa questão. Resguardada essa questão. O que acontece é que nós, professores, diferente de outras categorias, nós temos que ter 200 dias letivos de aula no ano. Exatamente. Aí os pais ficam, poxa, meu filho vai perder em termos de ensino devido à greve? Ele é culpado disso tudo? Então, ele não vai perder por duas situações no mínimo que a gente coloca. Ele não vai perder porque essas aulas serão repostas. Nós vamos repor. O aluno não vai ficar sem aula. Esse dia não vai ficar assim perdido. Ou outra coisa também. Ou seja, aquele quesito de tipo, o professor está ganhando para ficar lá à toa na sala, tipo, de greve. Ele vai ter que repor isso aí. Ele vai ter que repor. Mesmo aquele professor que hoje foi para a escola, mas não tem aluno para ele também vai ter que repor essa aula, porque ele não deu aula para esse aluno. Né, porque não tinha aluno. Independente se o professor está de greve não valeu o ponto dele, não então. Não valeu o ponto dele. Né? Ele vai ter que repor essa aula também. Então, assim, e segunda coisa que o aluno não vai perder, primeiro que não vai perder porque nós vamos repor as aulas. Segundo que ele não vai perder é que o aluno está vendo que nós estamos lutando por ele também. Ele também, esse aluno, vai ser prejudicado caso essa reforma aconteça. Há casos também que os próprios alunos participam com vocês da greve. Com certeza, os alunos entendem perfeitamente toda essa situação que o nosso país está passando, esse ataque com relação a todos os nossos trabalhadores. Então os alunos entendem perfeitamente, eles querem participar conosco. Então a luta é para todos nós, professores, alunos, principalmente a juventude. Nós estamos lutando principalmente
em favor da juventude, né, que é o povo que está sendo mais atacado nesse momento. Nós podemos pegar outros exemplos para a gente ver como que o ataque sobre a nossa juventude está tão forte quando a gente vê a reforma do ensino médio. Muita gente gostou, só que muita gente não sabe exatamente o que está por trás disso aí. Passou por cima, inclusive, de uma manifestação que em alguns estados ocorreu por parte de alguns profissionais da educação. Exatamente, né? Ocupações de escola que os alunos compressor e está entregue, está valendo, vigorando. Olha só uma coisa difícil que vai ser para os estudantes trabalhadores. O filho de trabalhador, ele começa a trabalhar mais cedo. Evidentemente, ele estuda e trabalha. Aí tem a proposta, escola em tempo integral. Todo mundo acha uma maravilha, correto, se o nosso jovem não precisasse trabalhar. Como que o nosso jovem que precisa estudar de manhã e trabalhar à tarde, ou vice-versa, ou estudar à noite e trabalhar durante o dia, ele vai trabalhar como se a educação será por tempo integral? Então, o pessoal ainda não parou para fazer essa leitura, essa análise. Será que esse nosso jovem vai ter que ficar fora da escola? O que vai acontecer? O tempo integral é justamente para tirar os jovens da escola e deixar só aquela nata da sociedade estudando? O pobre trabalhador não vai poder. Como que é? Então, talvez a análise não seja tão simplória como eu estou falando aqui, mas é muita coisa por trás do que não foi dito. Tem muita coisa que não foi dita aí e que o governo esconde. O governo não fala para que as pessoas não se dê para o que está acontecendo, como a questão da reforma da Previdência. A reforma trabalhista chega ao ponto de fazer propaganda na televisão perguntando à pessoa, lógico, a pessoa lá acaba que é um ator contratado. Você prefere ficar... É uma encenação aqui. Exatamente. Né? Você prefere ter um almoço de 15 minutos para poder parar de trabalhar mais cedo à tarde? Prefiro, mas duvido que vai parar de trabalhar mais cedo, porque o patrão não vai deixar. A flexibilização das leis trabalhistas. É um acordo entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Não vai ter acordo. O patrão vai impor. Você quer trabalhar aqui é dessa forma. Se não fosse, então outra pessoa que quer trabalhar, está precisando. Então não tem acordo. Retirar as leis trabalhistas, reforma da Previdência, terceirização. A proposta de terceirização é terceirizar, inclusive, o setor fim, atividade fim. Qual que é a atividade fim de uma escola? É o professor. Qual que é a atividade fim da saúde? É o médico. Ou seja, ele pode ter um profissional que não seja habilitado ali para dar aula para ele? Não, ele vai poder terceirizar. Vai ser uma empresa que vai contratar. Então não vai ter mais servidor público. Ou seja... E automaticamente qualidade cai. Isso é o que vai acontecer. Existe já, desde os anos 2000, pelo menos, uma proposta de terceirização dos serviços gerais das escolas. O sindicato conseguiu barrar isso por 3 vezes. O Aécio, o Anastasia, o Pimentel, tudo apresentou isso aí. O sindicato conseguiu barrar isso aí por 3 vezes. O pessoal que trabalha nos serviços gerais das escolas trabalham 6 horas por dia. Recebe em torno de um salário mínimo. Pouco mais do que um salário mínimo, depende do plano de carreira. Tem um plano de carreira. Agora, se terceiriza, são no mínimo 8 horas por dia. No trabalho de carteira assinada, no mínimo 8 horas por dia, para ganhar um salário mínimo. Então, existe também essa precarização a partir do momento que vem a terceirização. O professor ele vai ter que trabalhar muito mais do que ele trabalha hoje para ganhar um salário talvez menor. É a mesma coisa que acontece com os presídios que são terceirizados, na maioria deles onde acontecem as rebeliões, porque vai juntando gente lá para ganhar cada vez mais dinheiro. Enfim, o governo realiza ataques terríveis ao povo, terríveis à classe trabalhadora. Nesse ponto fundamental que nós estamos lutando nesse momento, os professores, inclusive convidamos outros sindicatos, porque não são só os professores como nós falamos. Aqui na cidade nós temos outros sindicatos, servidores públicos municipais. Já houve adesão por parte de algum? Não. Primeiro contato conosco, não. Mas os servidores públicos municipais também serão afetados. O outro sindicato que nós temos também, que é atuante aqui na cidade, pelo menos em alguns sentidos, o sindicato dos comerciários, os trabalhadores do comércio, melhor dizendo, né? O sindicato dos trabalhadores do comércio. Os trabalhadores do comércio também serão afetados. Todos os trabalhadores, nós temos que ressaltar isso aí. O nosso sindicato é um sindicato atuante, o sindicato do Sindiúti é um sindicato atuante, sempre esteve na luta. Nós estamos à frente nesse momento e convidamos esses sindicatos a participarem conosco. Amanhã, às 5 horas da tarde, teremos... Vai ter outro movimento, então? Outra manifestação pública? Sim, amanhã, às 5 horas da tarde, na Praça Santa Luzia, nos reuniremos lá, os professores, convidamos outras categorias, o cidadão, a participar conosco desse movimento. É o Sindiúti que está tendo a iniciativa de fazer isso, mas é um movimento para toda a sociedade. É aberto. É aberto para toda a sociedade. Nós vamos nos encontrar na Praça Santa Luzia, temos a proposta de fazer uma carreata e lá nós vamos nos organizar com as outras categorias, com quem mais estiver presente. Porque é importante ressaltar isso. Os trabalhadores da educação, formadores de opinião, têm o dever de participar. Mas os demais trabalhadores também podem e devem participar, porque são seus direitos também que estão sendo afetados. Tá certo. Gilberto, dia 22, então, encerra esse período de manifestação ou não encerra aí? Não encerra.
como a gente estava falando, o Sindiúti decretou a greve por tempo indeterminado. Contudo, esse receio de fazer a greve por corte de ponto e outros motivos, com medo de serem perseguidos, aí os professores apresentaram uma alternativa, que ficasse de greve do dia 15 ao dia 22, no dia 23 retornaria às aulas, poderia ser feita uma reavaliação para poder permanecer ou não com a greve. Teria uma nova assembleia. Isso, pretendemos fazer uma assembleia na quarta-feira, nós vamos ainda divulgar o local e horário, e se os professores retornarem às aulas na quinta-feira, essas escolas que eu citei já decidiram também que no dia 3 de abril retomarão a greve. Por quê? Nós temos a votação em primeiro turno na Câmara no dia 28 de março. E a votação em segundo turno, que é a última na Câmara, no dia 6 de abril. Então, no mínimo, nessa semana, que culmina com o dia 6 de abril, na votação em segundo turno, nós estaremos paralisados aqui novamente. Então, é só para ressaltar que não é a proposta do Sindiúti é greve por tempo indeterminado. Vamos avaliar isso ainda com os trabalhadores em educação, mas, no mínimo, acontece a greve até o dia 22 e depois será retomada no dia 3. Mas existe a possibilidade de alguns professores, pelo fato do aviso do não corte de ponto, continuarem na greve por tempo indeterminado. Tá certo, Gilberto, eu lamentavelmente não tenho mais tempo. Claro, nós vamos estar acompanhando aí essa movimentação, o desenrolar de toda essa situação e informando aqui aos nossos ouvintes. Para isso, contaremos com vocês. Muito obrigado por estar aqui e as informações também aqui prestadas. Muito obrigado, Antônio. Então, eu gostaria só de ressaltar a importância de toda a sociedade participar, de toda a classe trabalhadora participar. Não são só os professores que serão afetados, todos os trabalhadores. Por isso, convidamos os demais sindicatos e toda a sociedade a participar conosco. 12:30, vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço, boa tarde. Amanhã, a partir do meio-dia, de volta para mais uma edição do Rádio Comunidade. Antes, no comentário do dia com o J. Campos.